Olá! Hoje vamos falar como decidir honrar, ou seja, valorizar todos e uns aos outros como essenciais pode mudar o nosso jeito de encarar a vida. Nosso tema é a honra como consideração íntegra. Ninguém nessa vida é descartável ou desnecessário, nem você e nem o outro. Vamos ler o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ao lermos esse texto, a gente pode ficar pensando, não, mas eu vou dar mais valor para o outro do que a mim. Mas não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Ele quer dizer que a gente deve se valorizar uns aos outros, né? Ou seja, o outro me valoriza, eu valorizo o outro, quer dizer, todos nós seremos valorizados. Deus é quem dá a verdadeira honra. Veja que a verdadeira honra sempre é a de Deus, mas nós honramos a Deus quando valorizamos o nosso semelhante. É bom honrar uns aos outros. Esse texto nos faz entender que preferirmos em honra uns aos outros é uma ordem divina. E se é uma ordem divina, é algo que devemos cumprir. Honrar, segundo o dicionário, significa dignificar, distinguir, isto é, mostrar consideração especial a alguma outra pessoa. Tratar com honra implica em homenagear. Homenagear, logo a gente já pensa em alguma cerimônia bem formal, onde a pessoa recebe as honras. Isso é importante, sim, mas não é tudo. Honrar é demonstrar através de palavras e ações que surgem de uma atitude interior de estima e respeito no dia a dia, pela posição que, por exemplo, nossos pais ocupam. Muitas vezes nós discordamos de nossos pais, mas nunca essa discordância deve chegar à desonra. A palavra original para honra significa estimar e valorizar. Então, honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas também pela posição que a pessoa ocupa. Por exemplo, algumas pessoas podem não concordar com as decisões do seu presidente e nem gostar dele, mas ainda assim, pela palavra de Deus, devem respeitar sua posição como líder de seus pais. Semelhantemente, filhos de todas as idades devem honrar seus pais, quer seus pais mereçam ou não. Honrar não é por merecimento, mas é mostrar consideração especial, é perceber, reconhecer o valor e cuidar da pessoa por tudo que ela faz, por tudo que ela executa na vida. É muito mais fácil ser pedra do que vidraça. A honra, quando a gente aprende a honrar uns aos outros, a gente está entendendo que às vezes somos vidraça e que não devemos ser pedra. Assim como o ditado diz que todos têm telhado de vidro, nós devemos honrar uns aos outros. Um princípio crítico para o crescimento individual, mas que, no entanto, frequentemente é negligenciado, é o da honra. As pessoas se valorizam, querem ser valorizadas, mas não gostam de valorizar o outro, ou sempre estão prontas para encontrar um defeito, um erro no outro. Os apóstolos ensinaram que os cristãos deviam honrar uns aos outros. Vamos ler 1 Pedro 3, 8 e 9. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário,
bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Se eu te honro e você me honra, todos nós seremos honrados. No Velho Testamento, a palavra honra significa literalmente pesado, algo de peso. Já no Novo Testamento, ela vem significar um apreço grande. Então o apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar que o sangue do Filho de Deus era pesado e extremamente precioso, e muito mais valorizado do que coisas corruptíveis e materiais, como prata, como ouro, como posição. Tudo isso está explicadinho e ensinado em 1 Pedro capítulo 1. Honrar a Deus é colocar um valor maior nele do que em qualquer coisa na terra ou no céu, coisa ou pessoa. Da mesma forma, quando honramos uma pessoa, falamos que ela é extremamente valiosa aos nossos olhos. Então, tem um peso o que ela fala, tem um peso o que ela ensina. Dizemos que quem ela é e o que ela diz tem um peso grande. Então, é como assim, quando a gente tem alguém muito importante para nós, que a gente considera muito inteligente, quando ele fala, a gente até se cala para conseguir entender direitinho o que ele está querendo ensinar. Então, honrar significa também, assim, levar em grande consideração o que a pessoa ensina. A Bíblia sempre demonstra como nos afetamos mutuamente. Quando um sofre, todos que estão se relacionando com aquele sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. Foi o que Paulo pediu quanto ao seu amigo Epafrodito, em Filipenses 2, 29 e 30. Vamos ler. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. O apóstolo Paulo fala aos filipenses que aquela igreja ajudou muito ele, mas teve um momento que ela não podia socorrê-lo, e quem socorreu foi esse amigo. E ele deixa bem claro que as pessoas daquela igreja precisam recebê-lo com honra, sabendo que ele foi uma pessoa que até passou aflições, pôs a sua vida em risco pela causa de Cristo. Honrando uns aos outros, nós nos livramos de cometer injustiças, ao reconhecer a bondade de um e esquecer a do outro, mesmo que a do outro não tenha sido algo particularmente para você. O ser humano gosta de ser honrado. Não há mal em gostar disso. É até necessário que nos sintamos importantes e aceitos. O grande problema é quando a honraria é uma via de mão única. Quando a honra não segue aquela mão dupla entre o dar e o receber. Só querendo receber do bom e melhor de Deus e dos outros, mas nunca se dispondo a dar um pouco de si e a dar algo que lhe custe, que lhe seja valioso, que lhe seja pesado. Outro dia, um irmão competente carregava o piano. Então alguém lhe disse: você deve estar à frente de um trabalho importante. O irmão simplesmente respondeu: muitos querem tocar o piano, mas alguém precisa carregá-lo, senão ninguém toca. Ele está certo. É tão honrado o carregador quanto o instrumentista. A honra é recíproca. Deve ser exercida de uns para com os outros. Honrar uns aos outros é fundamental para a unidade da igreja e para a vida,
Precisamos estar percebendo que ninguém se faz sozinho. Se você pensar em sua vida, quando você nasceu, alguém precisou ajudar. Primeiro que você foi gerado sem ter feito nada para merecer. Alguém precisou ajudá-lo a nascer, alguém ensinou você a comer, alguém lhe ajudou a aprender a andar. Então tudo na vida precisa de um outro, precisa de alguém que auxilie-nos a cumprir aquela meta, alcançar aquele objetivo. Honrar uns aos outros é você lembrar disso, lembrar que desde o nascimento você não se fez sozinho. Pense em alguém simples e pobre que não apareça nas honrarias, mas que faz de tudo nos bastidores. O serviço dos bastidores é tão honrado quanto o serviço no palco, porque sem um, o outro não aconteceria. Se precisar resolver um problema difícil, você pode chamar aquele técnico do bastidor. E ele, com prazer, vai resolvê-lo. Isso é comum na pessoa que entende com sinceridade que ninguém é melhor do que ninguém. Não é a posição que te faz ter valor, mas como você vai depender da graça de Deus e vai fazer aquilo com amor. Por menor que seja, por menos glamouroso que seja, mas se for algo bem feito, vai ter o seu valor e você é uma pessoa honrada por isso. Tudo de bom que fizer ainda é pouco, perto do que já recebeu desde o seu nascimento. Dar a mão ao invés de apontar o dedo é um ditado popular que pode nos ajudar nesse momento. É fácil dizer o que está mal, o que é mal feito, o que é errado, como não se faz uma coisa. É fácil proibir, punir, reprimir e castigar, e até rebaixar. Tão fácil como destruir em vez de consertar. Tão fácil como eliminar em vez de criar. Tão fácil como evitar em vez de abraçar. Tão fácil como fugir em vez de enfrentar. Por outro lado, e mais interessante, será crescer, evoluir, expandir, dizer o que está bom e bem feito, como pode ser feito ainda melhor, como é fantástico permitir, recompensar alguém, motivar, elogiar. Quando você consegue se libertar do seu egoísmo ou do seu complexo de inferioridade que não deixa você elogiar alguém, você vai ver como esse tipo de vida vai melhorar. É de fato um desafio, mas também um crescimento mútuo. Isso é dar a mão em vez de apontar o dedo. Quando você decidir em sua vida dar a mão, ao invés de apontar o dedo, você vai perceber como você cresce, como você desenvolve, como você é edificado com essa atitude. Existe um ditado também que você já deve ter ouvido, que diz assim: Deus, dá-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que eu posso mudar e a sabedoria para ver a diferença. Um homem chamado Reinhold Niebuhr foi o primeiro que falou isso. Depois também é incluída na oração de Francisco de Assis. Mas isso pode ser traduzido como ser sábio no viver. A gente precisa dessa sabedoria no viver para que a gente entenda que nem tudo a gente pode mudar, nem tudo a gente pode aceitar, mas a gente precisa aprender a ver a diferença e agir com firmeza. Todo ser humano precisa de afirmação e reconhecimento. A Bíblia menciona 191 vezes, de Gênesis a Apocalipse, que as pessoas devem honrar umas às outras. Por quê?
Esse princípio na palavra de Deus é dinâmico e pode transformar relacionamentos. Tudo gira em torno de saber conversar, não se sentir menosprezado porque o outro está sendo exaltado, está sendo engrandecido por uma coisa específica. Conviver pode ser um diálogo ou um duelo. Quando nossa vida de relacionamentos é um duelo, o dia a dia é cheio de demandas, ciúmes, inveja, lutas. No relacionamento tipo duelo, a postura é de suplantar o outro, vencê-lo, mostrar sempre nossa superioridade. No duelo, as brigas não param nunca e geram relacionamentos cansativos e tristes. O relacionamento humano tipo diálogo é aquele que põe em prática a recomendação bíblica, preferindo-vos em honra uns para com os outros. O relacionamento diálogo é aquele em que o cristão não compete contra o outro. Em lugar de competição, ele usa cooperação. Em lugar de concorrência, ele pratica ajuda mútua e se alegra com a vitória do outro, porque ele teve participação. Quando existe amor bíblico no coração da pessoa, a preocupação de cada uma é honrar o outro, é reconhecer no outro todas as suas qualidades, é também encorajar e apoiar a autoexpressão, a autorrealização do outro. Quando a Bíblia fala uns aos outros, significa que você também vai receber isso, assim como você está oferecendo. Quando o amor de Cristo envolve uma pessoa, isso favorece e abençoa o diálogo. Relacionamento mútuo é um reconhecimento mútuo, a cooperação visando ao bem do outro. O amor bíblico, enfim, é aquele que aprende a honrar o ser amado, seu semelhante, seu próximo. Não esqueça, é honra mútua. Você não é diminuído por isso. Vamos ler Tiago 4:11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Aqui entendemos que falar mal do outro é o mesmo que julgá-lo. É também desprezá-lo ou menosprezá-lo. Precisamos entender que Deus é o único juiz. Ninguém está apto para julgar corretamente a não ser Deus. Então não tente ser um juiz daquele que não age de acordo com o que você acha certo. Mas tente sim ser alguém que apoie, que ajuda talvez a pessoa a perceber as falhas do seu caminho. Vamos ler também Gálatas 5:14-15. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Poderia ser traduzido esse texto como: não fiquem agindo como animais irracionais, expressando hostilidade para com quem está por perto. Morder e devorar é próprio das feras ante os menores. Veja bem, o gato quer destruir o rato, o leão quer destruir o antílope. Quando agimos assim, estamos deixando de agir como seres humanos. Fica como se fosse aquele animal irracional que só quer destruir o menor para ele ser o que tem mais
importância, que tem mais força, que tem mais coragem. Quando você ataca o outro, muitas vezes está apenas reagindo ao que não quer que ninguém perceba que você mesmo tem como defeito. Você é responsável pelas suas ações e reações, não o outro. É muito comum ouvir, mas fulano me faz raiva, me faz ter raiva, me faz ter, ódio. Esqueça disso, ninguém faz você caminhar por um caminho errado, você que escolhe. Vamos ler também Gálatas 5:26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Deus nos diz para não lançarmos desafios irritantes, ou seja, inalcançáveis ao nosso irmão, a fim de provarmos sua pequenez. Isso também é muito comum. Então, às vezes você diz assim, ninguém é culpado pela sua reação. Mas, por outro lado, você pode ser culpado por estar fustigando aquele que você considera menor para que ele, se coloque no lugar pequeno dele. Isso significa provocar. Pelo contrário, precisamos estimularmos uns aos outros as boas obras. Como está escrito lá em Hebreus 10:24. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Jamais viver para provar o seu valor desprezando o seu semelhante. Quando você começar a aprender que estimulando os outros as boas obras e uns aos outros se estimulando mutuamente, você vai entender que o seu valor já está sacramentado. A atitude certa é que evitemos de nos medir uns pelos outros, vangloriando-nos e invejando-nos mutuamente. Não meça sua capacidade, seu desenvolvimento pela régua dos outros. A única régua perfeita e cheia de misericórdia é a de Deus. Para concluir, eu digo o seguinte: cada um deve descobrir, desenvolver e empregar suas habilidades e capacidades dadas por Deus, reconhecendo que não é mérito pessoal, mas é graça e propósito de Deus para cada um individualmente. Veja que às vezes quando a criança é pequenininha, a gente elogia muito como que lindo. Ou se ele faz alguma coisa assim fora da idade dele, como andar aos 9 meses, olha como ele é esperto. Mas nada disso é algo mérito da pessoa. Na verdade é Deus que dá. Então são coisas que a gente tem que entender. Nós temos cada um nosso valor. Mas tudo que a gente faz é porque Deus está agindo com graça para conosco. Se procurarem usurpar as funções e responsabilidades do outro, ou levar pela provocação vexatória o outro a desanimar e desistir de seus papéis na vida, você estará enfraquecendo-se. Mais do que tudo, pois não existe coisa pior do que estar num lugar que não lhe pertence e ainda desobedecer a Deus no mandamento de honrar uns aos outros. Quem fala mal, morde, devora e provoca está desonrando, porque não está valorizando o próximo, está prejudicando aquele amor dado por Deus, eliminando assim todo o cuidado que deve existir entre nós e que, antes de tudo, Deus dá por nós. Como podemos aperfeiçoar nosso relacionamento, objetivando honrar mais uns aos outros? Primeiro, saiba que você tem um valor particular que é só seu. Não há necessidade de diminuir os outros para se sentir grande. Se estiver no lugar
que a você foi destinado e cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, com certeza será uma pessoa honrada. Finalmente, olhe para o outro com o mesmo olhar amoroso e misericordioso de Deus. Amém?